Agora é a última pessoa a apresentar, não é, que é a Gisele Meireles Mendes. Olá, bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Só me dê um retorno, professor, para eu me sentir mais confortável. O som está saindo, a sua Ótimo. imagem não. Eu vou compartilhar a Pronto, apresentação. compartilhe. Tá, só um minutinho. Só me dê um retorno, professor, se está aparecendo na tela. Com certeza, fique Tá, tranquila, ótimo. está aparecendo. Perfeito. Muito obrigada pelo espaço. Eu vou apresentar aqui a pesquisa O Paradoxo do Pensamento Inovador na Formação de Professores, o uso de tecnologias digitais no contexto da pandemia Covid-2019. Eu faço parte de 2 grupos de estudo aqui do Maranhão. Um deles é o grupo de estudo, pesquisas em educação infantil, infância e docência pela UFMA, que é o GPED, e também faço parte do grupo de pesquisas em práticas educativas, desenvolvimento humano e formação de professores na era digital da UEMA, onde eu também sou tutora de cursos de graduação à distância. Né? E foi a partir dessas experiências que me gerou uma certa inquietação em compreender essa questão do paradoxo. Bom, antes de iniciar a fala, eu gostaria de agradecer e também fico contente com as menções do professor Heraldo no início, né, das considerações do trabalho, aonde ele fala sobre essa questão da percepção de educação remota e educação à distância, que é justamente o nicho desse ensaio, né, que eu vou estar apresentando a vocês. Né, que é o rompimento desse pensamento paradoxo, que impede esse pensamento inovador na formação docente em relação ao uso de tecnologias. Bom, como motivação temática dessa pesquisa, né, primeiro vem essa questão do advento, né, da pandemia do Covid-2019, que gerou diversas instabilidades na vida da sociedade contemporânea, e a gente se viu sendo forçados a adaptar, né, a essa questão do novo normal. Né? E essa inquietação, né, da convocação repentina e desprovida de reflexão dos professores, para eles se adaptarem e se reinventarem a esses meios tecnológicos para poder garantir os direitos de aprendizagem dos estudantes. Né? E também essa questão da transição do ensino presencial para o ensino remoto, onde observa-se, né, inicialmente, né, que há uma questão de se perpetuar, né, o paradigma, né, do ensino transmissivo, né, que já era praticado no ensino presencial, e a gente vê essa continuidade desse ensino transmissivo, né, para esses contextos da contemporaneidade, como já foi colocado inicialmente. Né? E aí, como eixo problematizador dessa pesquisa, né, eu trago como, por exemplo, né, a situação da suspensão das aulas presenciais, que gerou inúmeras inquietações para a comunidade educativa, né, uma vez que esse tempo e espaço físico, né, que é o espaço presencial, né, deveria de ser transposto para esse espaço virtual. Então, como fazer essa transposição, né, de espaço-tempo? Né? E quais são os paradoxos desse pensamento inovador? Porque os professores foram convidados a pensar em formatos de aula. Né? E aí, como se dá esses paradoxos do pensamento inovador no processo de formação de professores para o uso de tecnologias, né, nesse contexto de pandemia, e quais são as formas ativas de aprendizagem geradas a partir desse pensamento inovador na formação dos professores para a utilização de dispositivos digitais, como a web, por exemplo, para os contextos, né, de aula nesse período pandêmico. Né? E daí surgem os objetivos dessa pesquisa, né? Que é descrever os paradoxos do pensamento inovador no processo de formação de professores para o uso de tecnologias educacionais no contexto de pandemia da Covid-19, e também identificar essas formas ativas de aprendizagem por meio de um pensamento inovador com o uso de dispositivos digitais. E aí a gente traz como fundamentação teórica, né, a compreensão dessa sociedade contemporânea, ao mesmo tempo hiperconectada, e que hoje a gente se encontra, né, no formato de sociedade em rede. E eu discuto um pouco essa fundamentação teórica, né, dialogando, na verdade, com o Manuel Castells, que ele traz uma perspectiva e uma concepção
dessa sociedade contemporânea e hiperconectada, né? Uma outra base teórica também que a gente traz nesse ensaio é justamente a conceituação desse tempo contemporâneo, né? Desse momento contemporâneo, para que a gente possa compreender de fato o que é esse novo normal. E para isso eu trago algumas discussões também do filósofo italiano George Beng, aonde ele apresenta que essa questão desse novo normal representa um tempo inacabado, porque quando a gente pensa no novo normal, não é essa questão de estagnar no tempo, né, esquecer as ações até então, ontem, realizadas pelos professores, por exemplo, né, e pensar em novas propostas. Não, nessa perspectiva, esse tempo ele é um tempo inacabado, né? Então, esse novo normal é um tempo inacabado em que a gente dá continuidade a essas ações, mas diante de outros contextos, né? E se faz necessário que o professor ele tenha essa percepção, né, para ele não cair nessa ruptura de que tudo que ele fez ontem deve se esquecer porque a gente está no novo normal, né? Então, essas discussões também se faz necessário. E devido a esse advento, né, dessas constantes mudanças tecnológicas e dessas interconexões que essas tecnologias proporcionam aos mais diversos grupos e instituições sociais, como por exemplo a escola, né, eu trago também algumas discussões para que a gente possa considerar que nesse modelo atual, nessa sociedade contemporânea, né, o ideal é que a gente estabeleça uma relação do aprender ao aprender. E aí a gente traz, né, como base dessas discussões também Manuel Castells e Edgar Morin. Além disso, também a gente precisa trazer algumas concepções, né, sobre essa questão do ensino remoto, do ensino presencial para o ensino remoto, que na verdade se dá, né, nessa transição, e a gente aponta aí alguns estudos do Antônio Moreira da Universidade Aberta, da Eliane Schmille, também da Unicinos, que eles trazem, né, essas percepções dessas transições, né, empobrecidas que a gente tem dessa percepção dessa transição. E em relação à formação docente, como a gente também está num tempo de incertezas e de mudanças, a gente traz também algumas contribuições do Francisco Ibernon, né, que ele cita que a formação continuada docente se dá por diversos fatores e não se esgota numa necessidade específica do desenvolvimento profissional do professor, né, mas isso deve se considerar constante, né, a diversos cenários para que ocorra também essa formação continuada. E aí a gente também traz um estudo reflexivo desses dispositivos digitais nesse ensino emergencial e também trago novamente as contribuições do professor Antônio Moreira, da professora Suzana Henriques e da Daniele Barros. A gente utilizou como metodologia a pesquisa qualitativa descritiva. Primeiramente, a gente fez uma revisão bibliográfica, né, como eu apontei agora nas fundamentações teóricas, e a parte empírica, a gente aplicou um questionário com os estudantes do curso de graduação aqui da UEMANET, para que eles pudessem apontar as estratégias bem mais assertivas de aprendizagem quando nós, professores, utilizamos um pensamento inovador e contribui para essa aprendizagem efetiva, né? E os resultados e discussões, né, da parte teórica, né, mostra que os avanços de dispositivos tecnológicos evoluíram rapidamente com a pandemia, né, e o professor se viu mergulhado num paradoxo repentino entre o trabalho de ensino presencial e da educação à distância. E aí a gente precisa compreender essa educação presencial no modelo transmissivo, que é o que a gente já vem praticando, observando também na prática dos professores, e essa perspectiva de educação à distância, né, que se dá num ecossistema, né, mais amplo desses dispositivos, né, de romper o paradigma do ensino transmissivo, né, e colocar em prática, né, essa perspectiva inovadora utilizando os dispositivos digitais. E a parte empírica dessa pesquisa, né, que se deu a partir das respostas dos alunos, a gente observou que o uso das metodologias ativas, né, aliados à questão dos dispositivos webs digitais, né, contribui de uma forma satisfatória para o processo de aprendizagem dos alunos. E aí eu cito, por exemplo, o fórum de discussão como uma metodologia ativa de aprendizagem, onde 47% desses alunos responderam que utilizam, né, e gostam desse tipo de metodologia, né, porque exercita a competência colaborativa dos alunos, é a primícia também da educação à distância, que é a interatividade, que alimenta a hiperconectividade, que é o principal alicerce que fundamenta a sociedade em rede. E também identificamos também que
para colocar o aluno no centro desse processo de aprendizagem, os mapas mentais, por exemplo, né, permite construir os alunos os seus próprios conhecimentos, né, refutando esse conhecimento fragmentado, né, indo para uma religação de conhecimentos, como propõe Edgar Morin, e estabelece também essa questão da autonomia e da própria formação dos estudantes e do professor para essa nova condição humana, como bem traz a professora Lilian Weine da Universidade Estadual do Rio de Janeiro também, que a gente utiliza, né, alguns pressupostos teóricos, né, de contribuição. Né? E considerando aí a parte já final dessa apresentação, né, a gente traz aí como algumas das considerações a compreensão do paradoxo do pensamento inovador na formação de professores para o uso de tecnologias, perpassa pelas emergentes reflexões, né, que precisam ser rompidas, essas reflexões epistemológicas, né, entre essa questão de variação de tempo, de espaço, de presença e de distância, né, muito presente nesse contexto do novo normal, né. E também é possível que o professor ele se aproprie desses pensamentos inovadores para que, então, ele possa utilizar os recursos digitais dentro do contexto educacional, né, porque não se trata somente de se apropriar desses recursos tecnológicos, mas se adequar paulatinamente nesses novos cenários, nessas influências digitais, né, que reverberaram na condição do trabalho cotidiano do professor, né? E aí a gente tem que considerar esses contextos e essas influências para que a gente possa trazer uma perspectiva inovadora do trabalho de educação à distância, utilizando o conceito, por exemplo, de ecossistemas de inovação proposto pelo professor Antônio, mas isso daí já caberia a ampliação desses estudos. Né? E aqui eu trago algumas referências bibliográficas utilizadas nesse ensaio, e espero ter contribuído, né, que para o uso, né, dos recursos digitais eu primeiro preciso reformular esses pensamentos epistemológicos que também se faz na formação de professores. Eu gostaria de agradecer aqui a participação e estou aqui à disposição. Muito obrigada. Palmas. Gente, olha, magníficas apresentações. Eu acho que o trabalho de Gisele, a professora, minha colega, né, doutora Ana Carolina Gléria, ela fez a distribuição das temáticas bem correta, né, de modo que a Gisele faz um fechamento dessa discussão do que a gente abordou nesse segundo tópico das formações continuadas, formações. Ela fez exatamente a síntese dessa discussão, não é? Porque as meninas, eu digo as meninas, né? Débora e Silvia, né? A própria Edilene, né? Com Antônio, não é? Faz exatamente essa discussão desse paradoxo que aconteceu com essa mudança repentina. Nós não estávamos preparados para uma educação da modalidade de aula remota. Não é? A educação à distância é antiga, não é? Isso aí a gente sabe, mas ao uso da ferramenta, e como Gisele diz aqui, ela não usa o nome ferramenta, ela usa o nome dispositivos, né? Que as duas, a Silvia, né, tratou com a outra colega, a Débora, ela exemplificou, né, essa formação continuada, mostrando dois dispositivos disponíveis. E a Gisele, ela faz essa culminância, que eu entendi desse trabalho dela, bem pertinente com as temáticas que foram apresentadas. Eu acho que só fui eu, um patinho feio, né, que fugi desse contexto, não é? Por conta da avaliação mais ampla, mas que é essa formação continuada que dá o alicerce para que os professores exerçam as suas práticas, né, nas salas de aula, considerando as mudanças, não é? E essa questão da pandemia mudou completamente o cenário, não é? A gente teve que se adaptar, se ajustar. Agora, uma coisa que eu acho que é importante é que ninguém coloque isso como um sofrimento, como uma dor de entrar nessa... Vamos quebrar os paradigmas, não é? Então, chegou aí esse momento de você fazer a reflexão. E aí, o que é que eu vou fazer? Vou cruzar os braços? Porque ainda tem colegas nossos na universidade
que ainda são contra a EAD, não admitem a EAD, mas eles estão participando das atividades remotas, entendeu? E eu tenho certeza e eu espero que eles mudem a mentalidade. E, inclusive, peguem esse texto da Gisele, né, para estudar como tarefa de dever de casa, cada colega. E eu sugiro que todos, depois nos anais, peguem esse texto. Se a Gisele tiver o link já do artigo dela, ela disponibiliza aí no chat, porque foi isso. É uma mudança, a gente não pode recusar. E a gente tem que... A formação continuada é para dizer assim, estamos atentos às mudanças e vamos introduzindo as mudanças. Agora, para isso, precisa da oportunidade da formação. Vocês duas, Gisele e Débora, eu participei dessa formação com a professora Maria Aparecida Viana. Eu aprendi muito, então eu acho que a gente não tem que chegar e ficar desesperado. A gente tem que primeiro se qualificar, não é? Se ambientar, ter essa formação para poder ir melhorando. E aí eu acho que é uma coisa que eu tenho muito, que eu acredito. A gente aprende fazendo. Eu tentei fazer o curso do Moodle, né, que é a plataforma de ambiente virtual de aprendizagem que a universidade utiliza, mas eu só consegui aprender quando eu fui forçado a colocar uma disciplina. Então, eu tinha uma orientação de como fazer e foi na tentativa, no ensaio de erros e acertos, que eu cheguei a aprender a fazer. Então, eu acho que todos nós, se encararmos com coragem e querer ousar nas suas estratégias, a gente vai ter exatamente um ensino bem melhor. Eu acho que, independente, porque quando fala assim do ensino, na questão do presencial, né? Porque muita gente está está transferindo o que fazia no presencial tradicional para o remoto. E as meninas Silvia e a Débora, elas mostraram que não, que existem os dispositivos. E a Gisele também apresentou os dispositivos, que esses dispositivos você vai ter como fazer uma avaliação formal, processual. Então, a questão do instrumento, do teste, da prova, vai ser um detalhe. Você também pode utilizar esse instrumento nos dispositivos, mas não é ele só. Então, tem um mapa conceitual, tem um fórum, quer dizer, várias ferramentas. E que o medo do colega em querer aprender o Padlet, que eu até disponibilizei o link, a outra classe, né, da sala de aula, né, também outra possibilidade de você utilizar, é o medo do novo que assusta. Então, tem gente que é tradicional e rejeita esse conhecimento. Então, Gisele, eu parabenizo seu trabalho, até porque a gente, para produzir conhecimento numa experiência tão curta, onde não se tem ainda produção de literatura sobre o assunto, né? A gente está agora, nós seremos, e vocês, criaturas, que fizeram esse trabalho, serão exatamente os pioneiros que serão usados como fonte da literatura e serem citados mais adiante pela experiência de vocês. Vocês estão construindo a emoção de ver vocês produzindo esse conhecimento magnífico. Eu só tenho a agradecer a Carolina por me convidar para participar desse momento que é rico. E a gente, quiçá, um tempo aí na frente, vocês serão citados nos trabalhos de doutorado e de mestrado, com certeza. Gisele, seu trabalho muito bom, que fez a culminância de todas as apresentações, tanto da parte da avaliação, quanto dessa parte de formação de professores. Eu agradeço e passo a palavra para a coordenadora da geral, né, para poder, então, fazer as suas considerações finais. Geraldo, eu que agradeço aí a sua participação, né, como debatedor dessa sala hoje, desse eixo temático, né, como o pessoal até já falou aqui no
no chat, né? Parabéns aí pela sua ótima exposição em vários momentos aqui dentro da sala, né? E agradecer demais o seu trabalho hoje, e amanhã a gente está novamente juntos, né? E queria agradecer a todo mundo que apresentou os trabalhos muito bons, realmente. Agradecer também a todos que estiveram presentes, prestigiando os trabalhos dos colegas, né? Nós ficamos com a sala praticamente cheia durante a manhã quase toda, e isso é muito bom, né? Que mostra que a gente está realmente tendo uma discussão muito importante para o momento que a gente está vivenciando, né? Eu fiz alguns comentários aqui, eu vou falar só rapidamente, porque realmente foi interessante que todos os trabalhos, parece que um complementava o outro, né? Então, assim, a manhã de hoje, ela foi muito baseada nessa questão da ruptura, né, para uma nova forma de ensino, né? O presencial para essa questão mais à distância que a gente está trabalhando, né? Aí eu retomo lá o que o Francisco falou logo lá no começo, né? Que caráter a avaliação está tendo nesse período de pandemia? Não só a avaliação, mas como o ensino como um todo, né? Que acaba abrangendo aí vários trabalhos, né? E aí, amanhã ela foi contemplada aí com várias práticas, né? Com várias perspectivas diferenciadas de se trabalhar nessa pandemia, né? Com essas formações para a gente estar auxiliando os professores, né? E fechando aí com o que o Heraldo falou, né? Que é muito importante a gente não ver isso como uma coisa ruim, mas como um aprendizado, né? A gente está tendo um aprendizado, nós, enquanto formadores, enquanto professores, enquanto estudantes da área, enfim, a gente está tendo um aprendizado muito grande, né? A gente está se desafiando a trabalhar com essas tecnologias, trabalhar com algo que tem muita coisa aí que a gente está trabalhando agora que eu não sabia nem que existia, que eu estou conhecendo agora, né? E como o Heraldo falou, eu também sempre trabalhei com o Moodle, mas eu acho que eu trabalhava com 5% do que o Moodle oferece. Eu fiz também dois cursos da UFAL, um inclusive com a Aparecida Viana, fiz esse curso que o Heraldo disse também. Isso abriu muito as nossas possibilidades de trabalho. E é muito interessante a gente ver por esse outro lado, né? O lado de experienciar, né? A gente ter essa nova experiência e a gente se aprimorar os nossos conhecimentos, mesmo que não seja algo assim muito fácil, mas como a gente está vendo que o mundo inteiro está trabalhando de uma mesma forma, a gente vai conseguir e vai chegar lá, não é? Então é isso, queria agradecer imensamente a todos, foi uma manhã maravilhosa de muito aprendizado.